Olá, pessoal da segunda série. Espero que esteja tudo bem com vocês. Na videoaula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o modelo atômico de Bohr e como esse modelo já consegue explicar aquilo que nós estávamos conversando nas videoaulas anteriores, a questão da cor. Mas para começar, vamos retomar um pouquinho o modelo de Rutherford, que nós estudamos em sala de aula. O que diz o modelo de Rutherford? Que a maior parte do átomo se encontra no núcleo. E o que tem dentro desse núcleo? Para o Rutherford, quando ele começou a pesquisar, a princípio ele achou as partículas eletricamente positivas, que nós chamamos de prótons. Em volta desse núcleo, nós temos a eletrosfera, onde estão os elétrons, que são as partículas eletricamente negativas, que são bem mais leves que os prótons. O modelo de Rutherford é um modelo planetário, onde os elétrons estão girando em torno do núcleo. Nesse desenho aqui, nessa representação, nós temos o que? Dentro do núcleo nós temos os prótons e os nêutrons. E em volta os elétrons. No entanto, não foi o Rutherford que descobriu o nêutron, que detectou o nêutron. O nêutron seria detectado bem mais tarde, já em 1932. Rutherford estudou mais ou menos entre 1908 e 1911. Como que ele detectou isso? Percebeu que de repente deveria haver outra partícula. Ele percebeu que o resultado da soma das massas dos prótons era muito menor que a massa total do átomo. Então deveria haver alguma outra partícula. Então essa partícula, chamada nêutron, que é uma partícula sem carga elétrica, veio a ser descoberta anos mais tarde. Então nessa representação aqui nós já colocamos os nêutrons, né? Então dentro do núcleo nós temos os prótons e os nêutrons, e em volta na eletrosfera nós temos os elétrons. Próton, partícula positiva, elétron, partícula negativa, e os nêutrons, as partículas sem carga. Mas se nós formos parar para pensar, pessoal, o modelo de Rutherford ele já tem um erro. Nós podemos nos perguntar: por que os elétrons não caem sobre o núcleo? Se nós pensarmos no átomo como um modelo planetário, o elétron, ao girar em torno do núcleo do átomo, ele deveria cair no núcleo, já que o núcleo tem partículas positivas e o elétron tem partícula negativa, e positivo e negativo se atraem, então, teoricamente, o elétron, ao perder energia, ele se moveria em uma trajetória espiral até que atingisse o núcleo. E aí, então, nós teríamos um colapso do elétron com um próton no núcleo. Assim, o modelo de Rutherford não conseguia explicar a estabilidade do átomo, porque isso não acontece. Se nós tivéssemos esse colapso, na verdade, nada existiria nesse mundo, né? Então, o modelo de Rutherford ele não consegue explicar a estabilidade do átomo. Por isso, os modelos atômicos eles foram evoluindo, apesar de todos eles, principalmente Dalton, Thomson, em seguida esse modelo de Rutherford, eles terem alguns erros. Nós não podemos dizer que é um modelo atômico errôneo. A gente diz que o modelo evoluiu. Então, de acordo com a época, na época era um modelo considerado correto. Mas algumas coisas não perduraram porque a ciência ela está em construção. Então, até hoje, a ciência está em construção. Então, no modelo de Bohr, os elétrons eles giram em torno do núcleo em órbitas específicas, circulares e estáveis. Então, diferentemente do modelo de Rutherford, que nós temos o modelo planetário, Bohr, que estudou na época junto com Rutherford,
ele propôs uma maneira de explicar essa estabilidade. Ao invés desse modelo em espirais, em que o elétron poderia cair no núcleo, ele propôs um modelo em que os elétrons estariam girando em órbitas específicas. Essas órbitas aqui, que eu vou simbolizar com a caneta, com uma seta, essas órbitas elas podem ser chamadas de camadas eletrônicas ou níveis, ou ainda estados estacionários. Então isso daqui nós já havíamos estudado um pouco em sala de aula. O modelo de Bohr ele consegue já explicar várias propriedades que nós vamos estar estudando hoje. Aqui nessas camadas nós podemos chamá-la de KLMNOPQ. São 7 camadas ou 7 níveis. No modelo de Bohr, e aqui eu já estou acrescentando uma informação que nós não havíamos estudado em sala de aula, conforme nós vamos nos afastando do núcleo, conforme os elétrons estão mais distantes do núcleo, a energia vai aumentando. Então, esse elétron que está aqui na primeira camada, na camada K, ele está mais preso ao núcleo. Lembrando que dentro do núcleo nós temos prótons e nêutrons. Em volta do núcleo nós temos apenas os elétrons. O elétron da primeira camada está bem mais preso, está sendo bem mais atraído para o núcleo do que o elétron da terceira camada. Por isso nós dizemos que a energia é crescente. Então, conforme o elétron está mais longe do núcleo, ele tem mais energia para girar em torno do núcleo do átomo. E aqui nós já vamos lembrar que os elétrons não estão parados. E isso já vai nos ajudar a entender o modelo atômico mais atual. Vocês podem pensar, nossa, o modelo de Bohr é de 1911. Está fazendo mais de 100 anos de modelo de Bohr, mas ele pode ser considerado bem recente. Nós já temos, claro, a evolução desse modelo, mas ele já consegue explicar bastante propriedades. E, claro, cai bastante em vestibular também. E aqui nós vamos entrar num assunto importante, pessoal. Então, esse elétron que está nas camadas eletrônicas, ele pode receber energia. De onde pode vir essa energia? De uma chama ou de uma descarga elétrica. Se ele receber energia, nós vamos utilizar essa representação aqui. Se ele receber essa energia, então vamos pensar nesse elétron aqui. Depois em casa vocês voltam no slide anterior que tem a explicação desse modelo. Se esse elétron aqui receber energia ou absorver, ele vai fazer o que nós chamamos de salto quântico. Nós dizemos que esse elétron recebeu energia e ele vai para uma camada eletrônica, para um nível de energia mais distante, certo? E aí aqui não precisa ser a camada, por exemplo, se ele estiver na primeira, não precisa ser a segunda camada, ele pode ir para a terceira ou para a quarta camada. Existem diferentes formas. Então, se ele recebe energia, ele vai para uma camada diferente de onde ele estava, e aí nós dizemos que esse elétron foi excitado. Então, ele saiu de uma camada de menor energia e foi para uma camada de maior energia, conforme está nesse primeiro desenho. No entanto, como a casinha dele é a camada onde ele estava, digamos assim, ele retorna à sua camada. Então, ele estava aqui, conforme está nesse desenho, que ele saltou, né, de uma camada para outra. Daí, quando ele retorna à camada anterior, perceba que esse desenho aqui, onde eu estou escrevendo 1,
é igual a essa representação aqui. Então, ele estava aqui, saltou para outra camada, conforme está nesse desenho que eu estou representando como número 2. No entanto, ele retorna à órbita original. Quando ele retorna, ele libera energia. Essa energia na forma de luz. E aí nós vamos ver que essa luz ela pode ter cores específicas. Então, o modelo de Bohr ele consegue explicar a emissão de luz que algumas substâncias realizam. Então, essa representação aqui em amarelo é a liberação de energia. Então, quando o elétron salta de uma camada para outra, ele retorna a essa camada, ele libera energia na forma de luz. E aqui nós podemos aprofundar um pouco. Eu vou falar rapidamente, depois quem tiver interesse pode aprofundar um pouco mais essas questões. As radiações emitidas pelos átomos correspondem à energia emitida por seus elétrons ao retornarem aos níveis energéticos mais baixos. Então, quando nós falamos em elétron emitir energia, vamos lembrar que esse elétron está dentro de um átomo, certo? Como os elétrons estão em níveis estacionários, né, estão em determinadas camadas, só serão emitidas radiações que correspondam à diferença entre os níveis de energia. Então, aqui nós vamos entrar com outro assunto, com a transição eletrônica. Quando o elétron salta de uma camada para outra, a gente está dizendo que ele está fazendo uma transição eletrônica. E de acordo com a diferença de energia, de acordo com de onde o elétron está saindo e para onde ele está indo, nós temos uma diferença de energia. E é essa diferença de energia que vai corresponder a alguma cor do espectro contínuo. Que espectro é esse? Aquele espectro que nós discutimos na videoaula passada. E aqui eu trouxe novamente o espectro para vocês. Então, o espectro aqui das 7 cores primárias. Então, de onde vem essas 7 cores primárias aqui? Elas têm a ver com essa transição eletrônica. E essa transição eletrônica, pessoal, ela hoje é explicada de outra maneira, não mais utilizando o modelo de Bohr. Nós vamos ainda estudar um outro modelo atômico, mas quem for ter química inorgânica no ensino superior, na faculdade, vai ver que existem modelos mais atuais para explicar essa transição eletrônica, mas a base é parte do mesmo princípio, né? A transição eletrônica apenas é explicada de outra maneira. Então, aqui nós temos o espectro contínuo. Aqui, novamente, eu trago o modelo de Bohr. E aí, o que seria esse espectro atômico? Então, vamos observar aqui. Então, nós temos o núcleo do átomo, com prótons, né? E nêutrons. Os nêutrons não estão representados aqui. Aqui nós temos os elétrons. Aqui, as camadas. Então, eu chamo a primeira camada de K. Coloquei uma aqui, a segunda de L, a terceira de M e a quarta de N. Então, aqui está a setinha, né? A energia está crescente, conforme eu já expliquei. Cada nível, cada camada, pessoal, corresponde a uma linha espectral. Nós chamamos de linha espectral do espectro atômico. Então, nós temos o espectro contínuo, do slide anterior, com as 7 cores primárias. E cada nível aqui, representado no modelo de Bohr, corresponde a uma linha espectral. Então, aqui tem o primeiro nível, essa linha aqui, onde está escrito 1. O segundo nível, a segunda camada, aqui a linha 2. E assim por diante, conforme estou representando aqui na seta para vocês. Conforme esse elétron salta de uma camada para outra, aqui tem a representação da cor. Então, por exemplo, se esse elétron salta da segunda para a terceira camada, quando ele volta para a segunda camada,
ele emite radiação ou energia na forma de luz, que corresponde à cor vermelha. Estão vendo aqui a seta? Então aqui, ó, essa primeira seta, cor vermelha. A segunda seta, cor azul. A terceira seta, cor roxa. Então, a frequência de onda ela corresponde a uma cor específica. Quem não está entendendo muito bem até agora, não se preocupem. A química ela dá essa noção básica, mas em física vocês vão voltar a estudar esse assunto. O que eu quero que vocês entendam aqui é que o modelo de Bohr consegue explicar a emissão de luz pela substância. E aqui nós temos, dois exemplos comuns no dia a dia. Aqui nós temos uma chama e aqui eu quero chamar a atenção para o sódio, que é a terceira chama. A chama com sódio, ela se apresenta um pouco amarela. Se nós jogarmos um pouco de sal de cozinha, o sal de cozinha ACl tem sódio. Numa chama, ela instantaneamente fica amarela, porque o sódio ele dá essa cor característica para uma chama, amarela. Então, cada elemento químico ele vai apresentar uma cor específica. Veja, o lítio, uma cor avermelhada, rosa, e o cobre, uma cor esverdeada. E aquilo que eu falei, então, de acordo com o elemento químico, nós vamos ter uma cor específica. Por quê? Os elementos químicos eles possuem diferentes números de elétrons, então, de acordo com o salto quântico, nós vamos ter uma cor específica. Os fogos de artifício, por que eles têm cores diferentes? Eles são compostos de diferentes elementos químicos, diferentes substâncias com diferentes elementos químicos. Então, a mistura desses elementos vão gerar cores diferentes. Então, a energia fornecida aqui pela chama, no caso, nos dois casos, vai fornecer a ativação necessária para esse elétron saltar de uma camada para outra e no retorno liberar energia na forma de luz. Então, por isso eu escrevi aqui para vocês. O modelo de Bohr explica a emissão de luz. Então, tudo aquilo que nós discutimos na aula passada, a questão dos indicadores, ácido-base, a cor deles pode ser explicada, então, pelo espectro contínuo, e também pelo salto quântico no modelo de Bohr. Então, por isso, o modelo de Bohr é fundamental. Além dele explicar tudo aquilo que os modelos anteriores já explicavam, ele consegue explicar a emissão de luz, coisa que o modelo de Rutherford não explicava. Bom, quaisquer dúvidas, entre em contato comigo pelo Classroom ou pelo WhatsApp. Aqui tem algumas sugestões para complementar os estudos de vocês. Espero que tenham aprendido e nos vemos na próxima videoaula. Muito obrigado, pessoal.